A gente vai falar do modo Pro, a gente vai falar do modo Pro ali, que é só para entender, mas porque tem vários celulares que às vezes não mostram esse modo Pro, não tem esse modo Pro, mas a gente fala que basicamente, que nem a gente está falando desde o início, você tem uma câmera quase que profissional dentro do seu celularzinho, entendeu? Então esse modo que você vai ver na apostila, o modo Pro ou cinemático, né? É um modo que mostra literalmente o layout até de uma câmera que a gente usa hoje em dia, né? Ele simula a profundidade de campo que a câmera tem, né? Quando você tá com um diafragma... O diafragma é aquela irisinha que abre e fecha e ela lida diretamente com a luz, né? A entrada de luz e com a profundidade de campo. Então, quando você tem as coisas desfocadas lá atrás, que é bonitão, que é o que o celular faz com o modo cinemático, né? Sim, o modo sim. cinema, que tem em vários celulares. Simula exatamente esse lugar de ficar cinematográfico, sabe? De ter aquele buquê, né? Que também que a gente fala bonito, sabe? E ó, buquê não é buquê de noiva, né? O buquê que a gente diz, até mesmo pra galera entender, sabe quando o Michael aqui tá de frente e aí, sei lá, a gente fez uma imagem e aqui toda a luz ela abre assim, ó, você não vê a forma da luz, você vê só um espectro de luz, isso chama buquê. Bora trocar de lado aqui, por exemplo, aqui, modo, vocês estão vendo aí, ó. Vou até gravar esse bonitão aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, que tem uns elementos no fundo, né? Então a gente consegue ter mais noção. Tá vendo que aqui tá tudo desfocado, ó? Isso aqui é o que a gente chama de profundidade de campo, né? Vamos focar lá, ó, o feijão desfocado agora. Que é diferente de você ter aqui, ó, no modo vídeo, a imagem toda focada, né? Você vê que essa profundidade de campo já não tem. Você consegue entender tudo que tá ali atrás com esse meninão bonitão aqui também. E aí, ó, uma coisa que acho importante também falar, ó, quando coloca no vídeo, vocês estão vendo aí comigo, aqui, ó, tá estourando o branco aqui no feijão. Então, eu sempre, quando você clica no celular, normalmente aparece solzinho, que se você colocar para baixo ou para cima, ele mexe na intensidade de luz que está entrando na imagem. Então, ó, só de tirar um pouquinho da luz, já vê que não tem mais estourado aqui, você tem mais informação da pele do feijão. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito também é com a sombra, então tá vendo aqui, de um lado o feijão tá um pouco mais de sombra, do outro lado um pouco mais iluminado. Outra coisa que acontece muito também é quando você está gravando, quando você só clica, ele vai mudando conforme ele vai entendendo. Se você segura, ele vai bloquear tanto o foco quanto a questão da luz. Então aqui, mesmo que eu mude aqui o lado, ele está travado na configuração que eu fiz. Isso é uma coisa muito importante do que você simplesmente colocar no vídeo e sair gravando. Com certeza a sua imagem vai ter mais qualidade, vai estar mais bonita quando você vai lá e ajusta. Ajusta a imagem para ficar de uma maneira mais bonita, mais agradável. A questão também, que a gente tem bastante coisa na apostila, né, Fê? É das regras dos terços aqui, ó. Tá vendo que eu coloco de uma forma harmoniosa aqui, ó, essa regra dos terços. A gente mostra ali os pontos de interesse, né, que a gente fala. Então, o olho humano, ele tende a ir para alguns lugares, né? Então, a questão que o Michael está falando da regra dos terços é justamente isso, você colocar aonde você quer o seu ponto de interesse para enfatizar, de repente, numa entrevista ou num depoimento, você enfatizar as coisas de um jeito mais harmonioso também. Por exemplo, numa entrevista você vai ver muito que o cinegrafista e o diretor colocam o entrevistado na esquerda, ou no canto da esquerda ou no canto da direita, para às vezes também na questão aqui no canto entrar o nome dele, o nome da pessoa que está falando de um jeito harmonioso. Ó, tal. um exemplo prático, Fê. Se você conversar olhando para mim desse lado, olha como fica esteticamente diferente. Você tá olhando para cá, eu tô na regra dos terços do ponto de interesse da direita. Sim. Agora, olha para cá
E olha como fica mais harmonioso você ter o respiro, esse respiro todo aqui da imagem, do lado que você está olhando a imagem. Sim, exatamente. Então, ela fica mais harmoniosa, o olhar ele fica mais natural. Parece que fica até mais organizado, né? Isso. Tipo, falando assim, às vezes a gente tá falando até, parece um bicho de 7 cabeças, mas não. Você vai, com o tempo, você vai começar a entender de uma maneira... Você vai começar, depois dessa aula, a ver de outros olhos. Até porque a regra dos terços, ela é utilizada para diversos tipos de situações, né? Por exemplo, a gente vê as linhas guias, né? Geralmente, vamos pegar um exemplo fácil de linha guia, talvez seja quando você vê uma imagem certinho de uma arquitetura, né? Que, só para ter esse exemplo fácil, que é da onde ele quer mostrar o foco principal. Sei lá, de repente é uma fachada de um prédio chegando na porta do prédio. Então aquilo que ele está fazendo é uma linha guia natural. Montanha, às vezes você pega 2 montanhas e um lago no meio. Então a margem do lago é a linha guia, né? Sei lá, uma espiral, né, com uma escada que está subindo, descendo, tal, que você pode subir e descer, né, faz um cardio, inclusive, né, um cardio bom. Então, você quer mostrar, de repente, dar o foco no meio. Então, são linhas naturais que a gente encontra por aí. Então, até o exercício que a gente faz veja, sem pegar o celular primeiro, mas veja como que seria você achar linhas guias dentro da sua casa ou no caminho do seu trabalho e o que você pode fazer a condução para aquilo. A fotojornalismo também, dependendo do que for, é muito legal, porque eles têm é meio que uma comunicação comparada assim mesmo, né? Uhum. De você levar a imagem a um lugar, a um ponto de interesse, né? Isso é bem doido, assim. Eu tenho certeza que a partir de hoje, dessa explicação aqui que a gente deu sobre isso, você vai começar a ver as coisas até com uma questão mais cinemática, né? Você vai ver as coisas de uma maneira mais, tipo... Toda hora você vai querer ver, pô, isso daqui dá uma cena da hora. Você vai olhar um canto, isso daqui também dá uma cena da hora. Aí depois que você começar a entender isso, de fato, pega o seu celular e começa a fazer essa... Identificação, né? Dentro da fotografia, onde tem essa... Até na própria apostila a gente tem vários exemplos, várias imagens que mostram um pouco dos enquadramentos e da composição, né, dentro dele. Uma coisa interessante de entender é que quando a gente começa a estudar fotografia, edição, vídeo, a gente nunca mais vê um conteúdo da mesma forma. Não vê, né? não vê. A gente se torna chato. Igual quando a gente tá vendo com meu pai, né? Olha ali aquele enquadramento, olha aquela luz, olha... Fala Nossa, de tudo. meu! Take, meu! Você fica, Mel, que take, cara? Que take? Bom, vamos aproveitar também, pedir para você dar aquela olhada na apostila e voltar para a gente também falar um pouco de enquadramento, plano. Bora... Que plano você tem, meu irmão? Plano perfeito. Inclusive, ó... Ah, já saiu até. Claquete, plano perfeito. Plano perfeito. Que é legal também mostrar, a claquete, ela acaba sinalizando, né? Um pouco... Isso aqui é muito mais para edição, para você saber que data, que plano, a sequência e você conseguir seguir o roteiro. Bom, vamos voltar aqui. Sim. Bora falar de planos. Planos e ângulos, né? Que é isso, né? Plano não é aquele plano de fato, né? Que você vai sair planejando, mas ao mesmo tempo você vai planejar. Claro. Mas é mais na questão. Então entenda que assim, o plano você vai pensar ainda numa forma horizontal da imagem. Então a gente tem 3 planos principais, né? Que é o plano fechado. Eita. Super close aqui, Super close. Tá perto, ó. E aí, como é que eu tô? Plano fechado. Temos o plano médio, mas só um minutinho. E temos o plano vai mais para trás, vai para trás. Temos o plano aberto do Michael, ó, tá vendo? Esse menino bonito aqui está no plano aberto. Então vamos recapitular. Lá atrás, plano fechado, temos o plano médio e temos o plano aberto. Dá uma sambadinha. Ô, Fê, rapidinho. Antes de eu sambar, eu vou sambar pra você.
Só para mostrar pro pessoal, você fez os planos com o movimento do corpo. Isso, exatamente. Existem várias formas de você conseguir fazer esse enquadramento, né? Esse plano. Que nem você foi no movimento, aqui um plano fechado, vai indo no movimento, que inclusive a gente tem esse movimento de zoom out. Então lembra aqui, ó, zoom. Zoom in, zoom out. Então o Fê veio de um plano fechado, passou pelo plano médio e foi para um plano aberto. Mas você pode usar o recurso da lente da câmera. Então, coloca num plano aberto, Fê, por favor. Tá no plano aberto aqui. Plano aberto. E aí, essa câmera, ela tem esse recurso de ter mais lente dentro do celular. Então, coloca em uma outra lente. Ó, eu vou aqui do aberto, vou tentar fazer um médio aqui, ó. Pronto, fiz um plano médio aqui. E aí, ele conseguiu fazer esse plano sem usar o movimento. Ao mesmo tempo, ele não tem o movimento de câmera, ele tem um plano fixo ali direto. Vai para um plano fechado. Espera aí que eu vou fechar mais aqui. Aí... E aí um plano fechado para vocês entenderem o recurso da câmera. Exatamente. Então eu vou de novo aqui. E agora eu fui pro plano fechado, Maicon. Tá. Dentro dos planos, existem várias nomenclaturas, né? De plano aberto, os 3 que a gente falou. Mas também tem um contra-plongé e o plongé. O que é isso? Isso já são ângulos, né? Já são ângulos, Que a gente tem até na apostila. Inclusive, você pode pausar, ir lá dar uma olhada e voltar para cá para continuar entendendo. Tem vários tipos de plano, né? O plano zenital, que é de cima. O plano picado. Zenital e picado é a mesma de coisa, cima, né? de cima. Quando você olha de cima, de cima para baixo. Podemos até fazer, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos tirar uma aqui. Eu vou sentar aqui. Na questão do ângulo, né? Aqui a gente está num ângulo normal, num plano aberto, certo? Então, Michael, fala um plano para mim aí, para eu tentar adivinhar. Eu queria ir pro picado. Como que faz o picado? O picado tá aqui, ó. Esse é o plano picado. Lembrando, galera, o Michael até pode confirmar, tem muita gente que fala de nomenclaturas diferentes, né? Sim. Mas se você chegar e falar, eu tô fazendo o plano aqui de cima, o ângulo de cima também serve, entendeu? O ângulo de cima, o zenital, picado. Aqui. E aí a gente tem um outro nome que é muito bonito, né, Michael? Que a galera fala, é o plongé e o contra-plongé, né? Ou como é que é? Contrapicado e tal. Tem a galera que faz tudo diferente. Então, são os ângulos mais diagonais, né? De cima para baixo e de baixo para cima, né? O plongé de cima para baixo, então... Não, de cima para baixo mesmo. O plongé tá aqui, de cima para baixo. Contra-plongé, de baixo para cima. Não, e detalhe, isso é muito legal de mostrar. Olha a diferença aqui do Maicon, como ele cresceu na cena. Então, existem alguns planos que eles têm essa capacidade de nos engrandecer ou nos diminuir, depende muito do que você quer dizer. No caso aqui, o Maicon parece que tem 2 metros de altura, né? Grandão. Agora, se eu fizer isso daqui, ó... do mesmo jeito eu vou ficar. Ele deu um outro tipo de estética pra gente. Então, parece que ele é pequeno. Então, até às vezes, essas imagens, elas são muito usadas num filme, por exemplo, para mostrar que é o oprimido e o opressor, né? Então, o opressor aqui, e o oprimido aqui, né? Tipo, chorando. É muito diretor usa isso, né? Mas se você tiver ainda na dúvida... Cadê meu banco? Peraí. Mas se você tiver ainda na dúvida sobre planos e ângulos, você vai ver que na internet tem muita coisa, né? E nossa apostila também tem muita coisa. Mas pensa assim, planos, pensa nos principais, que é o plano fechado, médio, aberto, e alguns ângulos que aí você denomina do jeito que você achar melhor, né? Eu acho que aqui também tem que ter essa tradução, né? Porque às vezes você vai estar sozinho, você não vai precisar ficar falando contra-plongé, não sei o quê. Falar, eu fiz um ângulo de baixo para cima, lembra que algumas coisas você vai enaltecer e outras coisas você vai diminuir, né? E na dúvida começa pelo básico, né? assim. O bem entendeu? feito ali, eu sou muito desse lugar de... Primeiro faz o básico, feijão com arroz ali. Na captação, é importante falar isso, Fê.
é importante a gente fazer um plano geral, médio e fechado para a gente contar a história. Então, quando você usa na edição um plano aberto com um plano fechado, você tem mais fluidez no olhar de estar contando essa história do que ficar só num plano fechado, ou só num plano médio, ou só no aberto também, sabe? É. A gente tem que também entender os porquê que a gente está fazendo esses planos. O audiovisual, acho que ele lida muito com esse lugar de por que a gente está fazendo o audiovisual, para quem que a gente está fazendo. Mesmo que a gente está gravando para a gente mesmo, para ver depois, a gente tem que ter essa noção. Eu quero mostrar o lugar, porque imagina, vou gravar aqui o feijão, e aí você grava ele inteiro aqui, mas eu quero falar do estúdio. Ele tá falando do estúdio, eu nem mostro o estúdio. Exatamente. É importante poder ter um plano mais aberto, aberto, por exemplo. pra A poder gente mostrar. volta na questão aqui, né? Aí sim, né, Michael? Por exemplo, aqui, ó, se eu tô com o feijão aqui, e aí eu quero falar sobre o estúdio, falar sobre o espaço. Não adianta ele tá falando e eu mostrando aqui. Eu preciso mostrar, tá num plano aberto, né? Exatamente. E isso acaba acontecendo sempre. Então presta bastante atenção. E até a gente pode até deixar um exercício assim na tua própria casa mesmo, com o seu celular. Liga o seu celular e tente contar uma história para você. Se precisar, faça um breve roteirinho ali, uma roteirização, mas tenta achar esses planos dentro de casa, né? Porque aí não tem desculpa. Se tiver chovendo, se tiver tudo, só a única desculpa que vai ter é se acabar a luz e você estiver sem bateria. Mas de resto não tem desculpa. Vai fazer, sei lá, você gosta de culinária. Aprende então a fazer uns videozinhos com contexto de culinária. Então, como que você pode gravar a panela? Você pode gravar num ângulo aberto para você mostrar a receita ali, já num ângulo do picado, zenital. Então, é muito bonito em exatamente. gastronomia, quando você tá vendo aquela imagem de cima ali dos pratos, sabe? Ele é maravilhoso. Exatamente. Bom, bora pro movimento de câmera também, pra gente poder mostrar... Vamos mostrar na prática? Vou pegar um tripé aqui, ó. Pega um tripézinho aí. Enquanto ele pega o tripé, eu falo que assim, existem alguns movimentos de câmera que todos os câmeras, né, que já estão aí na cena estão acostumados a fazer. Naturalmente, vai lidar com isso sempre, exatamente, né? Naturalmente. Sem querer você vai estar fazendo isso. Então, pan ou panorâmico, tilt, traveling e vamos colocar o da câmera na mão também, né? Que é o mais simples, que é o que você já começa. Mas a gente vai mostrar para vocês na prática. O Michael já está aqui com o tripé para mostrar de fato como é que funciona. A pan, né, de um lado para o outro. Então é importante saber a nomenclatura, porque em algum momento alguém pode pedir, faz uma pan para a direita, uma pan para a esquerda. O que é a pan? Você ir de um lado para o outro na horizontal. Então aqui é uma pan. Pensa que é do ponto A para o ponto B, assim, para te traduzir. Então, geralmente, para que é usado uma pan, por exemplo, que você falaria agora, assim, para alguém? Acho que assim, para você revelar qualquer coisa, você vai revelando a cena, né? Você vai passando por ela. Então, é muito bonito quando você vê uma cena em uma panzinha ali, você vai querendo ver mais, né? Da cena, querendo ver mais. Uma coisa legal também, por exemplo, no jornalismo ao vivo, isso acontece bastante. Quando o repórter sai de cena, por exemplo. exemplo. O repórter tá lá falando, de repente o câmera já tá tendo a ciência que o repórter tá ali no lugar, fazendo ação. O repórter só continua falando, ele vai dando aquela... Você fez muito isso, né? Vai dando aquela pan bonitona, assim, aí depois volta pra... E aí, de cima para baixo, né, na vertical, a gente tem um tilt, que é de cima para baixo, ou ao contrário, de baixo para cima. Faz um tilt para mim, faz um tilt para mim. A gente vai mostrar a imagem de cima para baixo. Exatamente. A gente vai mostrar de baixo para cima. A gente usa falando bem rapidamente, a gente usa esse tipo de take, por exemplo... Então vamos supor que você agora vai para a primeira semana de moda periférica, né? Você foi contratado para estar ali fazendo uma cobertura, né? Com seu celular, olha só, e eu desejo que isso aconteça. Então, por exemplo, o tilt você vai poder usar ali, né? Você vai ver o modelo ou a modelo
Aquela passada bonita, passada né? bonita de baixo para cima, pés, tal, bem calminho. Então, o tilt é usado nessa questão da passarela, né? O tilt é usado muito na moda, né? Onde mais será que poderia estar? A gente normalmente usa muito o tilt também para mostrar o ambiente, né? Quando você coloca naquela imagem aberta, você vai do céu. Vamos lá, estamos lá em cima e aí a gente vai descendo e revela o lugar. É bonito demais. Faça isso no seu celular para você ver. Pega o celular, coloca ali num plano aberto e faz de cima para baixo. Você vai ver que é muito legal você ir revelando a cena. Sim. Aí tem um que a gente vai até voltar aqui, que é o zoom in. Então aí você tem outro movimento são movimentos básicos que a gente está falando aqui. Por exemplo, o zoom in e o zoom out que a gente fez no início, né? A gente não pode deixar de passar por eles, né? O zoom in, por exemplo, um lugar que eu vejo muito assim o zoom in é em videoclipe. Sim. Que começa de um geral e vai fechando no cantor. Tipo, mostra onde o cantor tá, principalmente MC, de rap. Os África Brasil, a gente já fez isso, né? Sim. Vai do geral, tal, não sei o que, vai mostrando, aí fecha. E aí você vai acontecendo todos os planos ali, né? Que o cara tá lá, tal, não sei o que, aí fecha na cara dele. Aí ele fala assim, aí volta, zoom out, tal, afastamento, tal. Né? Eu adoro. Eu adoro. E ele é adoro. usado de várias maneiras. Pode ser rápido, pode ser devagar. Sim. Mas Chicote, né? Que a gente chicote, chama, né? faz. A gente faz essa mudança brusca com um movimento. Do zoom in pro zoom out. A gente chama de chicote. Ir lá e voltar. Isso, exatamente. E um outro também que eu acho muito legal, que você até pode explicar pra galera, é o traveling, por exemplo. Tipo, o que é esse raio de traveling que todo mundo fala? Quando você tem a imagem em movimento, você naturalmente tem um traveling, que você... É quase que o zoom in e o out, né? Exatamente. No movimento, deixa eu ver. Contínuo, assim. Contínuo. É um zoom in, zoom out, só que você tem o traveling de zoom in, zoom out, você tem o traveling lateral de pan. Só que, por exemplo, ele não é, por exemplo, o pan, você tem um eixo aqui, né? Do tripé. Lembra que o Michael mostrou o tripé? Você tem um eixo aqui. O traveling, na verdade, você tem essa passeada. Então, é literalmente viajando. Traveling. Viajando. Isso, no lateral, né? E o do zoom também é a mesma coisa. É muito usado no cinema. No cinema, usa muito. Porque ele tem aquela neutralidade. E detalhe, o traveling, na grande maioria das vezes que eu, pelo menos, vejo, né, usando no cinema, é uma imagem super estabilizada, que tá ali... Pode ser passeando num corredor, já é um traveling, né? Ou passeando lateralmente numa casa. Então também tenta fazer isso daí em casa, ou sei lá, na rua. Sai pra rua também, né? Presta atenção. Uma outra dica importante é tenha paciência quando você estiver captando as imagens para você captar imagens bonitas que você possa usar, sabe? Sim. Uma coisa que acontece muito, eu vejo isso em diversas produções, elementos dentro da cena, não custa nada você ir lá e ajustar o lixo que tá ali no fundo, um elemento que não tá falando nada com nada. Lembra que a gente precisa contar a história com a imagem, né? Tem essa questão muito no fotojornalismo, né, que a Iná trouxe, de contar uma história com a imagem. O audiovisual, ele tem isso sempre, né? O que a gente tá mostrando na imagem? Então, é uma luzinha que vai ficar de fundo, ou os elementos, a gente tem que prestar atenção no quadro inteiro. Pode ter as coisas lá, tá bagunçado ali, mas no quadro vai ter que estar bonito, vai ter que estar harmonioso. Para quem for ver, se sinta também nesse lugar confortável de ver a imagem, não ficar prestando atenção no, sei lá, no negócio amarelo que tá aqui, sabe? Para você saber qual que é o ponto de interesse, né? Exato. Porque, de fato, isso acontece bastante, que nem um lugar que acontece de, às vezes, a gente ficar muito preocupado com esse quadro é num show, por exemplo, né? Num show, quando a gente vai filmar o público, né? Entrevista também, para ver o que está acontecendo atrás, o que está acontecendo na frente, justamente para você, com o seu espectador, não perder o foco. Ficar lá, putz, mas aqui atrás está me incomodando. E de fato incomoda e a pessoa vai direcionar o olhar dela
para lá, né? Então vai na apostila, dá mais uma folheada, veja certinho. Parece que é difícil, mas não é nada difícil. Fê, uma coisa que é muito legal do audiovisual, que ele te dá a possibilidade de lidar com vários tipos de pessoas, situações, né? Eu mesmo, quando eu tava na Globo, eu entrei como assistente, e aí eu levava meu equipamento, minha câmera, gravava, fotografava, e depois eu ia lá e mostrava pro pessoal. Sim. E eles usavam na matéria, porque contribuía ali com a matéria, e eu não era contratado como repórter cinematográfico, como cinegrafista, mas isso agregou muito no meu trabalho. Então, para quem está em casa, e a gente sabe que tem muitos artistas, né? Mulherada aí bombando, Sim. a galera fazendo vários tipos de trabalho, vai lá, bate lá na porta do seu artista e fala, ó, o que você acha de eu fazer um vídeo? Deixa eu mostrar para você meu trabalho. Para começar, a gente não tem como a gente ter trabalhos profissionais ganhando sem mostrar qualquer coisa. Então, esse lugar de ter um portfólio, de ter o que mostrar, a gente consegue muito Batendo na casa... batendo na porta das pessoas e Exatamente. se colocando para fazer esse trabalho, né? Exatamente. É para você, de fato, se inserir no mercado, assim. Vai até achar que tá se frustrando, né? Porque você pensa, putz, mas eu não tô conseguindo gerar receita ainda que eu queria, né? Se acalma que se você insistir, eu falo que assim, nós somos resistência e a gente insistiu, o exemplo que o Michael falou, de fato, isso é uma coisa natural que a gente acaba fazendo, porque o audiovisual, hoje em dia, ele está, né, até mais disseminado, Acessível, né, né? acessível, disseminado no nosso dia a dia. Você vê que hoje em dia, antigamente, chique era ter um celular pequenininho, ou aquele tijolão, né, que você carregava aqui na cintura e tal. Hoje em dia, você também carrega um celular na cintura, mas cada vez ele está ficando maior porque as pessoas estão querendo ver, né, mais coisas. Você tem um dispositivo que, ao mesmo tempo, você pode criar o seu conteúdo audiovisual para outras pessoas que estão com o mesmo dispositivo igual o seu, que estão vendo o que você fez, né? Então, é uma troca, não é nem uma troca, é na mesma mídia, assim, sabe? Então, insista, persista nessa questão que dá certo. Grava seu artista da quebrada, grava, sei lá, um cara que vende um doce na rua, faz uma propaganda, entendeu? É o comércio, né? O comércio tá aí para aham. mostrar que uma coisa que é importante, né, é esse lugar de bagagem, né, de estar treinando também, né? Então é isso. Pega a sua tia, sua prima, seus amigos e treina o olhar, treina enquadramento, treina visualizar um conteúdo audiovisual. Pensa que você está fazendo um vídeo que alguém vai ver, que você vai vender esse vídeo. Eu acho que isso também é um lugar que te traz uma riqueza, assim, de não fazer qualquer coisa. Ah, vou gravar aqui. Tem essa diferença também de registro. Ah, a gente fala na foto, que foto artística bonita. Não, essa foto é só um registro. Exatamente. Porque é esse lugar de bater uma foto, você registrou mesmo. Importante também falar que a fotografia e o vídeo, ele é um documento, ele tem esse lugar muito importante na nossa história, né? De poder contar a nossa história, poder mostrar depois. É isso, e realmente isso que você falou é um documento, e até uma outra coisa que é muito legal, que talvez você que esteja começando, porque eu acho que aqui deve ter um pouquinho de tudo, né? Uma galera que já mexe, né, com o celular, que é natural hoje em dia, né? É muito natural, é muito de boa, assim, que você já tá mexendo com o celular, mas tem uma galera que de fato ainda vai ser um pouco mais, tá aprendendo um pouco mais, tem uma outra caminhada ainda nisso, mas olha que legal isso, no começo você vai começar a gravar a tua tia fazendo um bolo, né, aí você vai começando a colocar essas técnicas que a gente vai falando, você vai aperfeiçoar suas técnicas, e é uma coisa que hoje em dia acontece com a gente, quando você começar a bombar, e eu espero que você bombe aí na sua quebrada, você vai passar a ter a sua própria assinatura, né? Vai ficando natural, né? Também, né? Tipo, as pessoas podem começar a te contratar, não porque você faz um vídeo assim, sei lá, você grava bem. Vamos te contratar porque é você fazendo, é a sua assinatura. Então, com o tempo, isso vai te dando uma bagagem muito legal, porque é outra forma também de você
se atingir dentro do mercado de trabalho, né? Que a pessoa, os clientes, né? Isso acontece muito na publicidade, né? Ou no filme mesmo. Tipo, a pessoa quer a assinatura que o Michael faz, entendeu? Por mais que seja uma coisa que muita gente hoje em dia sabe dentro do audiovisual. Mas não, eu quero o que o Michael faz porque ele trata com carinho, assim, assim, assim. E eu quero o nome do Michael no meu crédito. Uma Entendeu? coisa que você falou que é muito legal também é que o audiovisual ele tem espaço para todo mundo. Mesmo que pode achar uma área saturada, tem muita gente estudando, é mais fácil, tá mais acessível, tal. Tem espaço para todo mundo. Se você fizer uma boa fotografia, um bom vídeo, uma boa edição, com certeza você vai ter espaço dentro do mercado de trabalho. Isso eu não tenho dúvida. Total. Isso. Bom, mas a gente já vai chegar também no mercado de trabalho ali. A gente vai falar ainda um pouquinho mais porque existem ainda outras formas de você, né, fazer isso. E assim, entenda que você, a partir desse momento, eu vou até levantar aqui, só que eu não posso levantar muito por causa do meu enquadramento. Mas, Michael, a partir desse momento, eu não vou denominar ninguém, mas vamos supor que eu tivesse esse poder, eu denomino você que está assistindo artista. Você virou um artista, entendeu? Então entenda isso também. E o artista é sim uma profissão. Artista tem que ser valorizado, artista periférico tem que ser valorizado. Então, tipo, entenda disso. Fazer vídeos também é uma forma de expressão, uma forma de arte, entendeu? Você se considera artista, Fê? Eu me considero. Somos artistas, eu também me reconheço como artista. Eu me considero. Como artista das imagens mesmo, mas me entendo como artista também. Sim, e isso é muito legal. Então entenda dessa forma. Quando alguém te falar que você é artista, você dá um abraço na pessoa e fala, sou mesmo. Sou mesmo. Né? Uma outra coisa importante que eu queria colocar aqui nesse contexto é... A gente está falando de audiovisual, né, do vídeo, da edição, mas uma coisa que é importantíssimo no audiovisual é o comportamento. Sim. Como se comportar, como se colocar, né? A gente tem a questão também da movimentação, né? De trazer as imagens de ângulos diferentes também, pra gente usar, não ficar só na mesma. Claro, como eu falei de novo, faz primeiro o básico, vai lá, garante. Depois, você tem ali, e se eu fizer em um ângulo diferente? E se... eu colocar um elemento na frente no primeiro plano, para sujar o primeiro plano e você ter um pouco mais de informação na imagem. Como se comportar, como lidar com a situação, isso faz muita diferença também. Já deve ter várias histórias de comportamento dentro do audiovisual, né? Ah, não, com certeza. Tipo, na publicidade é de um jeito, né? No videoclipe é de outro. O jornalismo que eu lidei é de uma forma que importantíssimo em saber entrar e sair dos lugares, porque senão você não consegue nem gravar nada. Isso, exatamente. E assim, por exemplo, você vai gravar na tua quebrada. Você sabe que tem alguns lugares que existe uma certa regra ali. Você não vai sair gravando tudo. Peça licença para isso. Entendeu? Quando há possibilidade, a não ser que seja um ato de denúncia, né? Que, se eu não me engano, até a Iná estava falando, se é denúncia mesmo, você vê que alguém está cometendo um crime e você pode provar para a sociedade que aquilo ali é um crime, então aí é o único lugar que você não pede licença. Mas peça licença, existem direitos de imagem para isso, são muito bem protegidos, né? Até mesmo quando você for gravar a tua tia, peça licença para ela, né? Alguém da família. Tô estudando aqui, então isso é uma ética, né? Sim, que a gente tem. Importantíssimo. Tem coisas que não podem ser quebradas e essa é uma. Regra de ouro, tenha ética no seu trabalho, sabe? Tenha respeito pelas pessoas também que você tá captando, sabe? Acho que isso é importantíssimo. Bom, então dá mais uma lidinha lá na apostila, e aí você volta aqui depois porque a gente vai falar um pouquinho sobre... Assim, a gente já está meio que falando disso no contexto geral, mas a gente vai falar um pouquinho bem rapidamente aqui sobre luz. Luz natural, luz de show, luz de estúdio, vamos falar um pouquinho de luz, tá? Então, vamos lá. Luz natural, Michael. O que é a luz natural? É a luz que ela é natural da onde? Luz natural é a luz da vida, né? A luz da natureza, né? Aquele solzão, aquela luz que vem... Pra mim, é a melhor luz
de todas. Eu acredito que quando você entende a fotografia, entende de onde vem a luz, você se posicionar para fazer com que você tenha o melhor resultado da imagem, enfim, da qualidade da imagem, fica a favor da luz. Olha para a luz, o sol tá vindo de lá, vamos ficar a favor do sol. Isso que eu falei, o básico bem feito. Depois a gente pode pensar num contra. Exatamente. Vamos, Vamos entender o básico. Por exemplo, sei lá, ó, para você que é um pouco mais velho, que faz uma coisa que eu e o Michael a gente faz bastante com a nossa parceira Haddad e os nossos amigos do audiovisual, a gente faz muita reunião, né, no dia a dia. Então, o que a gente faz? Se a gente não quer ligar a luz, né, se a gente quer, putz, essa luz aqui tá meio fraca, naturalmente a gente vai? A gente vai para algum lugar que tenha uma janela perto, para você receber a luz natural do dia, e aí e aí o sol, por exemplo, o sol tá aqui, ó, você tá vendo aqui, a janela tá aqui e eu tô sentado com o meu computador aqui, que tá entrando uma luz, aí eu consigo falar com a Haddad, dar bom dia para ela, boa tarde, boa noite, né? Um exemplo prático de luz. Vamos mostrar pro povo. Aí, ó. Essa agora é luz artificial, tá, gente? Luz artificial. Vou até mudar essa luzinha aqui, Fê. Esse contra tá vindo daqui. Deixa eu subir um pouquinho mais. Vou colocar aqui e eu vou... Vai ficar tudo escuro, né? Ai, eu tenho medo do escuro. Olha a diferença de uma iluminação. Claro, ficou tudo escuro. Vamos... Agora a gente vai começar a compor luz, né? Ah, detalhe. Enquanto o Michael tá fazendo a mudança, essa é a luz de serviço. Essa é a luz que tava lá, que ficou meio estranha, é a luz de serviço do dia a dia, a luz da tua casa, entendeu? Por exemplo. Então, aqui dentro do estúdio, a gente tem um controle maior de luz, a gente tem as famosas luzes artificiais. Aqui, nesse cenário, a gente decidiu colocar uma luz verde de fundo, né? Agora o Michael está começando a reiluminar a cena e ele vai vir aqui, vai voltar aqui explicar o que ele fez, mas de fato, no estúdio você tem um controle maior, diferente do natural. O natural, às vezes, você está num dia super ensolarado, no outro dia você está num dia super nublado, né? O que esse contraluz faz? Ele descola a pessoa do fundo. Então você não fica chapado tudo junto. E esse é uma sacada super simples. Vou colocar aqui nosso sol. Nosso sol, né? A gente está usando o ring light, né, de luz principal. E uma coisa que é uma sacada muito interessante. Esse contraluz, ele faz uma diferença. É uma luzinha de nada, mas ele dá essa descolada do fundo, de não estar chapado. Você olha a imagem quando não tem um contraluz, ela tá tudo chapada, como se fosse uma... Parece que tá colado na parede, assim, né? E às vezes você tá super afastado da parede, né? Esse contorno, ele dá uma diferença gigantesca. Para você entender, assim, é que esse daqui ele é mais fraquinho porque a gente já tem também uma outra luz de fundo, né? Que a gente pode até citar para vocês. Essa luz de fundo aqui que a gente está usando é um RGB. O que é o RGB? Assim, basicamente falando, o RGB é Red, Green e Blue, né? É vermelho, verde e azul, né? No caso dessa luz aqui, é aquela luz que a gente vê hoje em dia de LED, que fica mudando de cor, você vê, sei lá, embalada aqui. Cadê esse celular, deixa eu mostrar pro pessoal. Deixa eu te dar aqui. Tá vendo? Hoje em dia é tudo pro celular, até a luz a gente controla no celular. O Michael vai mostrar ali que o RGB, de fato, você tem um controle diferente, que é uma luz, na verdade, que a gente usa como luz cênica, né? Uma luz prática para você, de repente, fazer, sei lá, você vai gravar o teu tio e o teu tio tem uma empresa de piscina. E aí você quer fazer um fundinho atrás dele, no caso, de uma luz azul. Então, o RGB ele serve para essas coisas. Tem várias aplicações, mas uma dessas é essa. Até de dar essa quebrada no branco, né? Por exemplo, a gente está usando aqui atrás uma parede branca, essa daqui que eu tô entrando Fê, e esse verde, ele é feito com a luz, esse fundo.
É a luz na parede branca. Eu vou até mudar aqui, ó, para vocês verem. Primeiro eu vou desligar elas. Ó, para Ó, vocês tá verem vendo? como que é. Parede é branca. Parede branca, vou ligar aqui o verde, mas eu vou mudar aqui, ó, para vocês verem que interessante que é a iluminação. Iluminação é tudo, né? Como fotografia, escrever com a luz, né? É basicamente isso, a gente vai conseguindo construir elementos a partir da iluminação. Exatamente. Exatamente. E aí é interessante, né? Que, por exemplo, quando você vê um show, e aí você vai gravar esse show. Pega aí uma banda que você gosta, né, que vai fazer um show que tem um pouco mais de luz. Você também vai entender como que o iluminador iluminou aquele palco, né? E você vai entender o que, que vai acontecer com o seu celular nessa hora que você está gravando ali. Por exemplo, se é um show que é maior, tem fumaça no meio, né? Que você vê que a luz ela tá marcando bastante. Ou, né, que tem muita luz, você vai ver o que, que você vai fazer e qual que é a melhor forma de você gravar, né? Tipo, você fala, putz, essa cena aqui tá legal no meu plano médio, no ângulo... Geralmente a gente tá num contra-plongé, né? Aquele plano diagonal de baixo para cima, porque o palco é mais alto. Mas como que eu vou engrandecer esse artista que tá aqui, né? Putz, na hora que aquela luz passar, eu vou começar a gravar de um jeito e vou dar um pan, um tilt, né? Então... É legal, a luz natural, ela é uma luz que ela tá aí de graça, mas não necessariamente todo dia ela vai estar tão bonita assim, né? E existem as luzes artificiais. Começa primeiro com a sua luz de casa, o que você pode fazer também, você pode simular outras cores comprando, de repente, lâmpadazinhas de cores diferentes, né? Antigamente tinha muitos... Pega um abajur, né? Começa Até por mesmo isso, ir né? na papelaria e colocando papel mesmo, né? O papel, ele dá essa transformada na luz também, né? Pega um abajur também e aponta para você, compra luzes mais fortes, luzes mais fracas e vai testando, né? Então vai lá na apostila, dá uma lida, a gente colocou exemplos ali, né? Exemplos em imagem, assim, tá certo que a apostila é uma parada mais estática, mas exemplos em imagem do que é uma luz natural, né? Talvez você não tenha ouvido dessa forma. Luz natural talvez você tenha ouvido pela primeira vez aqui, você só ouviu como sol. Ah, vou gravar no sol, entendeu? Ah, vou gravar num lugar de show, sabe? Então vai lá, dá uma lida, veja que a gente colocou exemplos diferentes ali de luz natural, luz de palco. Dá uma lida assim e vai e faz a diferença nisso daí. Bom, avançando aqui no nosso curso, vamos falar de uma parte que é muito interessante. Eu adoro, o Feijão também, que tá ligado diretamente, né? Edição de vídeo. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Bom, antes da gente falar um pouco das ferramentas de edição, queria que você falasse um pouco de como você vê a edição de vídeo no geral, assim, sabe? Tá, a edição pra mim é assim, a partir a edição eu acho que começa a ser a escrita, entre aspas, do seu vídeo, né? A partir daí que você, de fato, você já criou muito, né, em campo, seja lá gravando o que você gravou na rua ou dentro de casa. E aí agora você vai começar a traduzir a sua mente, né? Ou a mente de quem gravou, né? Então aí é a hora agora de, tipo, que a edição para tudo você tem que ter paciência, mas a edição aí você vai ter que aprender com a paciência, né? Aprender que, tipo, nem tudo que você fez serve, ou às vezes o pouco que você achou que fez serve muito mais do que você achou que poderia ser. Então, a edição, de fato, e assim, mercadologicamente falando também é muito legal, porque é aquilo que o Michael citou lá atrás, você pode trabalhar de qualquer lugar, e com o tempo que você vai criando mais técnicas de edição, você vai podendo aprender a cobrar das pessoas diferentes coisas, né? Eu não vou entrar num âmbito tão grande, quem sabe mais pra frente a gente faz um só de edição para vocês, uma oficina de edição, olha lá, fica a dica aí. Mas agora a gente vai passar por alguma coisa dentro do celular, né? Que hoje em dia o celular
Teve até, é muito legal isso. Teve uma época que o celular já tá ficando bom, só que ainda não tinha recursos de edição de qualidade. E agora já começa a ter. E de um primeiro modo, gratuito, entendeu? Claro que a gente sabe que nem tudo vem de mão beijada, né? Mas já começa vindo de uma forma inicial gratuita e muito boa para você começar, né? Eu queria que você até comentasse um pouco do que você, assim como eu, do que você acha da edição, né? E aí a gente já entra direto pro que a gente quer na questão de aplicativo, sei lá. Para que é edição para você? Para mim, a edição é uma magia, uma mágica, e é onde ele tá ligado muito na realização do audiovisual. Eu acho que a saída do audiovisual é a edição que dá, né? Acho não, tenho certeza, né? A gente pode ir lá captar um monte de imagem. Se você não editar, vai ser só imagens paradas que não... Você não tem... Você não tem saída, você não tem, sabe... A edição, ela junta tudo, né? Ela junta todas as expertises que você tem dentro de um filme, um vídeo, E aí, filme, vídeo tem para todos os tipos, né? Seja para as redes sociais, seja para sua empresa, seja para você falar do seu trabalho ou mostrar a sua própria vida, sabe? Sim. Eu acho a edição um lugar maravilhoso, assim, sabe? É onde você realiza o audiovisual da forma mais direta, sabe? Eu tive que aprender a editar para dar essa saída do material. Como eu sempre gravei muito, e aí como é que eu ia toda vez contratar um editor para poder fazer meus trabalhos? Eu comecei a aprender e aí foi um aprendizado com os amigos, mas muito com a internet, né? O próprio YouTube, as próprias ferramentas online, né? O estudo, ele também me deu esse lugar de gostar das referências e trazer ela pro meu trabalho, sabe? A edição, ele tem esse lugar de colocar o que a gente gosta, né? Sim. E acho isso importantíssimo. Poder mostrar e fazer um trabalho onde você também se sinta realizado, sabe? Se sinta contemplado. Fora que a edição, ela te dá mais possibilidade e autonomia de grana também, né? Sim. De poder Exatamente, até porque funcionar. é nessa hora que, por exemplo, vamos colocar um exemplo lógico assim. Você foi e gravou a Dona Rosa, que tem uma loja, tem uma papelaria aí no teu bairro. Você fez um vídeo para ela, que ela te contratou para isso. E aí ela fala, mas e agora? E a edição? Como é que vai ser? Aí já é um outro valor que você vai colocar agregado ao que você está fazendo, né? Então, pensa que a edição, por mais que você vai ficar horas e horas ali sentado, né, editando tudo aquilo que você captou, é mais um jeito que, se você tiver a sapiência, é mais um jeito de você gerar receita, né? Você adquirir um negocinho, né? Faz me Um rir, verdinho, né? faz me rir aí, ó. Cair no bolso Né, é ó, importante, cair né? no bolso. E a gente não pode ter vergonha e ressentimento de achar que dinheiro não é importante. Dinheiro sim é importante para você continuar realizando o que você quer fazer dentro do audiovisual, para você ir evoluindo o seu equipamento, né? Cada vez mais, porque agora você pode começar com um celular que talvez não seja tão bom, né? E aí você talvez fique um pouco... Você vai ver, com o tempo você vai achar que você está limitado. E aí você começa a evoluir, então para isso você vai precisar sim de dinheiro, a não ser que você tenha uma sorte na vida. Patrocínio? Um patrocínio que eu acredito que não, mas se tiver também tudo Mas bem. é do corre, né? Mas, tipo, você vai ver o quanto o seu trampo agrega valor, assim, sabe? E aí a gente tem várias ferramentas, né, de edição, vários aplicativos, né? Tem o CapCut, tem o Adobe Rush, você tem Mojo, você tem vários tipos de ferramenta que você vai conseguir editar seu vídeo, vai conseguir dar essa saída tanto profissional como amadora, quanto para as redes sociais, né, que hoje a gente acaba lidando muito, né? Sim. Uma coisa que é muito interessante também, muito interessante assim, acho muito importante, na verdade, a gente trazer nossas próprias referências dentro do que a gente gosta do nosso trabalho, né? E na edição a gente consegue fazer isso. A gente consegue
colocar ali o que a gente gosta de ver, o que a gente entende que também pode funcionar, né? Às vezes pode ser até que não seja o que eu gosto de ver, mas que vai funcionar. Sim. E sempre quando você coloca as suas referências, você vai criando o quê? Você vai criando o seu próprio... Seu próprio jeito de fazer, né? A sua assinatura, como a gente falou lá atrás. É muito louco isso, porque ele acaba indo para várias outras frentes também. Então aí é muito legal isso. Você começa a ter, de fato, construir as suas assinaturas, seja lá ou de ou qualquer outra forma que você esteja visualizando isso. E aí outra coisa legal, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, aí você começa a entender também como precificar o que você está fazendo. É muito difícil, assim, tipo... Precificar é difícil. Precificar é muito difícil, mas uma técnica que eu tenho, assim, que lá no passado me ensinaram. Já passa pra nós, ó, já pega aí o caderninho, Pega aí o já caderno. anota. Uma técnica que eu tenho, assim. E não vou nem dizer de equipamento, assim, na questão do equipamento, porque isso também tem precificações, mas a técnica que eu tenho você vai precificar primeiro a gravação, você sair para uma gravação com seu celular. Então você vai colocar em xeque aonde quantas horas você vai ficar ali, comida, né? Alimentação e passagem, né? Se você não tem carro, passagem de busão. Então, transporte tá fácil, tá 5 reais. Então, o busão e você volta já é 10 conto. Já é 10 conto. Então, você já coloca no teu preço assim. Se o cliente não tem dinheiro, mas fala, ó, pelo menos paga a passagem aí. Tá, então aí transporte. Só passagem não, porque também nós não trabalha de barriga vazia, não. Paga o rango também, né? E aí, então, o rango, você pensa o rango, uma marmita boa, não é marmita qualquer, uma marmita boa, porque para você poder criar, acredito que você também tem que estar bem alimentado. Então, a marmita boa, hoje em dia, uns 25, 30 contos, você já consegue comer uma marmita decente. Então, você tem lá... Ih, São Paulo, cara, já viu, ó, 30 contos para comer uma marmita. Você tem 10 reais aqui... mais 30 reais, vamos arredondar para ficar certo que eu fiz humanas, eu não fiz exatas. Então, 10 reais aqui mais 30 já deu 40 conto. Então, minimamente, você já tem que sair de casa pensando nesses 40 conto. E aí, você vai colocar, beleza, putz, quantas horas você vai ficar? Aí, essa é a mais difícil, porque depende muito do tempo de carreira, de experiência que você tem. No começo é muito difícil mesmo, assim. Mas, assim, pensa assim, você tem que se valorizar, né? Uma coisa que acontece comigo e com o Maicon hoje em dia, a gente também tem esse tato que nem todo cliente vai ter o mesmo orçamento, né? Nem todo cliente tem cacife pra caramba. E que você pode atender da mesma forma. Então, dentro dessa parte da gravação, você tem que pensar, putz, esse cara aqui, ele não tem tanta grana, mas ele é um bom pagador. Então vamos supor que você vai ficar essas 8 horas lá gravando, você vai andar pra caramba, tal, não sei o quê, então você vai ficar 8 horas, então você coloca, 50 conto a hora. Então vai dar já 400 reais. Pô, 400 reais já é um negócio legal, né? Então imagina, você faz... 3 na semana de 400 reais já são 1.200. Ó, tô bom. Acertei a conta. Já dá pra pagar um aluguel. Já dá pra pagar um aluguel. Né? Então tá vendo como... Tem valor, né? Tem valor, entendeu? Tem valor pra caramba. Então quem quer, faz. E eu sei que você quer e você vai conseguir isso. Mas é de fato muito difícil. Na edição, aí o chicote estrala mais ainda. Aí pra edição, deixa eu falar uma coisa que eu sempre penso quando eu dou orçamento, né? E pra mim eu também tenho essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu me coloco no lugar de quem tá me contratando. Eu acho que isso ajuda a facilitar, se eu vou cobrar muito ou pouco, entender o trabalho que eu tô fazendo, ele vale os 400 reais, por exemplo, os 50 reais hora, porque às vezes é um trabalho que... vai disponibilizar
muito tempo, por exemplo, não só da captação, mas a expertise de poder captar ali e ao mesmo tempo ele me dá um parâmetro de entender um valor de me colocar, eu não tô pagando muito caro, ou não tô pagando muito barato, sabe? Eu tento ter esse lugar de... Esse limiar. De quem tá me contratando. Sim. Vamos lá, né, Maicon? Como a gente tem falado aí da questão dos valores, é literalmente isso. Você não vai cobrar de um brother seu que tá sem grana, tal, você não vai cobrar um preço lá em cima. De repente você faz, vou gravar aí, mas... faz uma cerveja, né? Ou até faz permuta, né? Que a gente acaba permuta, lidando troca muito, da permuta. né? Isso é muito legal, porque todo mundo basicamente tem um comércio, ou tem uma banda, ou quer um vídeo, né? Então a permuta é muito interessante. E permuta é sim dinheiro, só que traduzido de outra forma. Agora, você chegar você também não pode diminuir o seu valor. Seu valor mesmo, né? Quando você pensa que você está numa empresa grande, assim, você está atendendo um cliente grande, você tem que cobrar mesmo de fato que vale. Porque se a empresa grande chegou em você de alguma forma, é porque eles querem que você faça o trabalho ali, né? Então é assim, cobra mesmo o que tem que ser cobrado. É 20 mil? Cobra esses 20 mil, entendeu? Sim, principalmente as grandes marcas, né? Que às vezes elas querem se juntar a você pelo seu trabalho. A gente tava falando, né, quando você tem a referência de trabalho autoral, as pessoas, as empresas chegam até você. Então, a gente tem que cobrar um valor justo, mas adequado também para o cliente, sabe? A gente tem a questão também das tabelas de valores da própria Ancine, ali tem valores de diária, é uma referência também, né? Isso. A gente acaba lidando muito com o custo do que a gente está fazendo, né? Mas a gente não acaba colocando o valor artístico do nosso trabalho, o valor, sabe, autêntico mesmo de fazer com o profissional que com a expertise, sim. com, às vezes, até... a gente acaba colocando a nossa expertise dentro do trabalho e isso acaba não sendo cobrado. Exatamente. É cobrado só pelo lado profissional direto ali. Isso acontece muito no audiovisual. A gente não consegue muito cobrar o nosso lado artístico mesmo dentro do trabalho, sabe? E isso é uma realidade, sabe? Até porque por exemplo, quando você pega essas empresas grandes, multinacionais, eles não te veem, isso é interessante, eles não te veem como um artista. Eles te veem como um prestador de serviço ali para eles e pronto, acabou, né? Então, eu acho que é aí que mais ou menos você quer chegar, tipo... Eles querem só lá o seu corporativo dentro do audiovisual que serve para eles e falam, não quero um artista. Mas na verdade você sempre será um artista, né? Aí também vamos entrar num outro âmbito, né? Ainda falando de valores assim, a edição, né? Que a gente vem falando e tal. A edição é existe uma outra forminha que eu pelo menos faço para cobrar, que é o quanto tempo que eu vou ficar sentado editando no dia, né, me dedicando ao cliente, quantos dias isso vai durar, qual a dificuldade, né, porque às vezes você pegou coisas que são muito minuciosas, sei lá, você gravou uma fábrica e a fábrica você tem que contar 10 vezes que o pino cai ali construindo alguma coisa, o parafuso cai numa porca. Né? Então é um trabalho minucioso, então você tem que saber cobrar. Aí, só que assim, tem muito dentro disso, que é uma coisa que a gente conversa muito sobre, que vai ter gente que vai falar, mas isso é fácil fazer, né? E aí... É só um videozinho. É só um videozinho e tal. E na verdade, assim, você pode até, pensa nisso, você pode até fazer uma coisa rápida porque você tem habilidade. Mas o quanto custou para você... aprender aquilo, adquirir aquele conhecimento. Então, tipo, quando algum cliente que isso vai acontecer de fato, não é que não é possível, isso vai acontecer, então fique esperto para você saber cobrar, por mais que você faça fácil, né, que hoje em dia se tornou uma coisa fácil, você coloca em jogo o seu estudo. Então, tipo,
continue cobrando o que merece ser cobrado, porque por mais que você fez rápido ali, mas você demorou muito para aprender isso. Entendeu? Aqui mesmo, você está dedicando um tempo. Eu não falo nem que você está perdendo tempo, você está ganhando um tempo aqui. Investindo tempo estudando, estudando. né? Então, tipo... Aí, só para concluir a questão da edição, eu vou pegar aqui dois fatores, dois exemplos diferentes. O videoclipe. O videoclipe é uma coisa que eu gosto muito, né? E a gente tem muito artista de quebrada que de fato não tá com grana assim no momento. Eu torço muito para que tenha, mas de fato a realidade muitas vezes não é essa. Então não adianta eu falar que vou ficar os mesmos 15 dias que eu ficaria para fazer o videoclipe dele com a questão de uma empresa corporativa. Eu posso ficar os mesmos 15 dias que essa empresa corporativa que eu gravei, só que eu não posso cobrar a mesma coisa dele. Então, eu vou ou de formas diferentes na permuta, ou eu cobro um preço social, né? Então, o bom senso vale, né? O bom senso vale, porque é difícil também fazer, por exemplo, um videoclipe, né? É muito difícil fazer. Já para o corporativo é assim, sei lá, você tem 15 dias, você vai sentar das 9 da manhã às 6 da tarde com 1 hora de intervalo para você almoçar, né? Então aí você vai cobrar lá, sei lá, os mesmos R$50. Você acha que vale os mesmos R$50 da sua diária de gravação? Então aí você coloca lá, mas você pode ir aumentando. Começa com uma base de R$50, né? Para você ter mais arredondadinho. Você fala, peraí. E outra coisa que vai acontecer R$50 hora, né? R$50 hora. Hora de captação. Vamos deixar pagar até 50 aqui pra fazer um vídeo. Eu falo, E aí o cálculo é assim, 50 Me ajuda. O cálculo é assim, R$50 hora, mais os dias que você se programou para fazer. Então é R$50 hora. Da captação. Então, sei lá, você ficou 8 horas no dia, então 50 vezes 8 dá 400. E aí 400 vezes X dias. 400 vezes 4 dias dá 1.600. Acertei de novo. Não tô errando o cálculo aqui. Também tá arredondado, tá fácil. Ô Fê, uma coisa que é importante também deixar registrado é que é isso, registra os seus orçamentos, a sua conversa referente a dinheiro, porque isso é muito importante. E-mail, nada de WhatsApp, de só conversa informal, porque isso lá na frente faz diferença quando você vai ter uma conversa profissional de, a gente combinou isso aqui. Como que acaba acontecendo também nas refações, né, da edição, né? Alterar o vídeo que, sei lá, você ficou lá um tempão lá editando, aí a pessoa pediu para alterar. Aí voltou, você editou, fez a alteração, a pessoa foi e pediu, mas pode alterar de novo. Você vai lá, altera de novo. Normalmente a gente coloca 3 alterações. Que o cliente tem direito. Isso. Né? A partir da 4ª, a gente vai cobrar um extra para poder a gente remunerar o trabalho da edição da forma que tem que ser, sabe? Exatamente. Isso é importantíssimo e acaba acontecendo muito isso. Exatamente. Então, fica muito esperto, porque essas de verdade são dicas de ouro, assim, sabe? Que lá atrás a gente também teve e eu acho importante a gente repassar isso daí, porque vai ter gente que vai ser muito legal com você, pô, às vezes você vai acertar um vídeo de primeira, assim, mas vai ter gente que vai te torcer, assim, ó, quer tirar a última gota do seu sangue, você vai estar lá exaurido, eu não aguento mais, e o cara lá, tal, em você. E aí o cara pra ser um trabalho que, sabe, interessante pra todos os lados, de trabalhar, ganhar uma grana, acaba virando um peso, né? Você acaba, às vezes, não conseguindo avançar até com o trabalho, por conta das relações mesmo, sabe? Uma coisa que é importante, o que eu falei do bom senso, é isso, o bom senso do cliente profissional, ele tem que ter, né? E outra coisa também, a gente ouviu, né, das pessoas que têm mais experiência que a gente, sobre também você ficar muito esperto com a sua propriedade intelectual, né? Saiba que o que você faz como propriedade intelectual, ninguém pode sair passando para outras pessoas, então fica muito esperto nisso. Você às vezes desenvolve um vídeo para o cliente lá com o seu celular,
pô, comprei um celular melhor, aí agora eu vou conseguir ter mais coisa para criar. E você cria uma obra incrível, né, para esse cliente, e aí, de repente, alguém do cliente vai, pega a tua obra e começa a negociar com outras pessoas. Fica muito esperto para apropria quem do você vai trabalho, mandar né? isso, de que forma você vai mandar, igual o Michael disse, registra tudo, principalmente no e-mail, principalmente não, a gente diz que é o e-mail mesmo. É o ideal. Você pode até começar a negociação assim pelo WhatsApp, mas você fala, ó, agora eu vou registrar tudo pelo e-mail, né, justamente para você ter todos os pingos nos is, tanto da gravação, quanto da edição, quanto da finalização, Entrega, né? sim. E aí é isso, e aí viva, seja feliz, né? E aí na questão da edição agora, pra gente passar um pouquinho para vocês sobre como fazer, né? Até a gente deixa isso como mais um exercício que a gente Sim. passou. Você já sabe agora como precificar. Agora vamos voltar um pouquinho para você entender como é que você monta tudo isso. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvida além do que está aqui, né? Além do que eu sei que tem coisa que ela é mais maçante, né? De entender a parte de orçamento, ela é mais dificultosa. Então a gente deixa aqui aberto os nossos canais, né, de rede social para vocês mandarem mensagem para a gente lá, a gente bater um papo, para a gente conhecer vocês, para saber de onde vocês são também, é muito legal isso. Então passa aí o seu O contato. meu, Michael Mota, arroba Michael Mota, né? E arroba 2neguin também. E o meu também eu falo arroba 2neguin, né? 2neguin, tá? Com N no final. E o meu outro é o Feijão Bueno. Aí você chama a gente lá, fica à vontade para tirar todas as suas dúvidas e ver o que a gente faz, e a gente quer ver o que vocês estão fazendo. Uma coisa legal. Adiciona a gente lá e mostra o que vocês fizeram a partir do que vocês criaram aqui. Entendeu? Massa. É uma coisa. Quero ver também, quero ver esse conteúdo da galera aí. Entendeu? Eu quero ver. Então, Fê, uma coisa que eu também queria só complementando nessa questão de preço, orçamento, né? Você até criar uma tabelinha para você ajuda entendendo essa personalização para cada cliente. E é isso, de novo, formalizar ali no e-mail, que é importante. E é isso. Perfeito. Vamos cobrar direito para ter grana no bolso, porque aí a gente está estudando para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Esse é o rolê também, né? Fazer o que gosta, importante. Acho que também é uma coisa que o audiovisual ele é muito interessante, inspirador, né? É legal trabalhar com o audiovisual, tudo, mas é árduo, é trabalhoso e se você não amar o que você faz, vai buscar o que você gosta de fazer para aí sim você dar seguimento. Acho que é o caminho norte, é amar o que faz, né? E aí estudar para poder fazer um bom trabalho. E por falar em estudo, eu costumo dizer que essa parte da edição, por exemplo, é um estudo muito da hora. Você vai ver que ao longo do tempo você vai criar várias técnicas para você contar uma história, mas pensa assim, independente se você vai usar o CapCut no seu celular ou se vai usar o Rush, o que for da sua preferência, que é muito intuitivo, eles são muito intuitivos hoje em dia, você pensa a sua edição de tudo que você fez. Para quem é mais velho, talvez tenha visto edição, se tiver algum papai aí, uma mamãe, tal. Entenda que a edição é uma construção de bloquinhos, né? Então tem o bloquinho daqueles, sabe aqueles brinquedinhos de criança, bloquinho A, B, C. A edição é isso, você vai começar a compor as coisas que você fez como se fosse um encaixe de bloquinho. Só que, o que acontece? Um triângulo não se equilibra em cima de uma bolinha. Então, dentro da edição, você tem que ter organização disso daí. Então, tudo que você for encaixar, pensa que o triângulo é uma coisa que vai ser oposta ao que você está fazendo aqui. Então, organize tudo certinho, né? Da melhor maneira para você entender. Revise antes tudo que você gravou, né? Para você saber, putz, eu gravei aqui uma pessoa andando, eu vou contar uma história. Eu gravei uma pessoa andando e ela tem que ir até o shopping. Então, o que eu fiz ali, né? Eu gravei, eu coloquei o meu zoom out, eu vou começar primeiro ambientando com aquele tilt. Então, coloca todas as cenas de tilt num lugar, as cenas de pan em outro lugar. Essa organização do material ela é importantíssima para ajudar na edição, porque
além de conhecer o material, você já fica entendendo ali o que tem. Vai lá. Além de conhecer o material que você tem, te dá elementos de entender o que você pode fazer na edição, né? Então, você acaba... Pode demorar um pouco mais revendo o material ali, mas você vai ver que na edição vai fazer muito sentido de entender aonde você quer chegar. E essa organização do material, você consegue facilitar o processo da edição mesmo. Não, e isso daí também entra no que a gente falou na questão dos orçamentos, tal. Você se organizar bem, você vai chegar num trabalho que você vai fazer, sei lá, eu torço para que você faça trabalhos grandes. Organização, ela serve muito também para você conseguir ter, sei lá, você colocou em 15 dias para você fazer o trabalho, editar esse trabalho. Então, se você não tiver organização aqui, você não vai conseguir entregar em 15 dias aqui, entendeu? E às vezes, ó, segredinho, às vezes você se organizou, você fez em 2 dias, só que continua segurando esses 15 aqui para o cliente, entendeu? Continua segurando aqui porque você passa, senão o cliente vem e fala, mas não precisava, entendeu? Então, se organize na edição, que é um ponto principal, que é aí que você vai começar a realmente rascunhar a tua mente ali. Se organize bem e tal, e vai montando, escolhe uma boa trilha, veja se, com base no que você viu na apostila, veja se não tá, se tem imagens que estão, sei lá, muito brancas, né? Que aí a gente falou lá atrás lá da luz natural, tal. Você vai ver também na apostila que tem essas coisas de equilíbrio, né? De cor, tal, luz. Pô, você nunca vai mostrar um prato, de repente, com uma luz totalmente escura, né? Às vezes um prato muito colorido merece uma luzinha melhor. Nem que você vá com o seu fogão pro quintal para você pegar a luz natural ali. Faz, entendeu? Só que se organize, faça pesquisas. Outra coisa interessante também, que eu até quero que você comente um pouquinho disso. Busque referências, né, de fora. E o que você acha dessa questão assim, de referências? Por que a gente deve buscar referência? Vai aumentando o nosso repertório, né, do que a gente gosta, a gente vai entendendo também como as outras pessoas colocou na edição ali no projeto final, aquele conceito, sabe? Quanto mais referência você tem, você vai ver que melhor vai ficar seu trabalho, mais fino vai ficar, sabe? Isso ajuda muito, referência é tudo. Outra coisa que é audiovisual é se planejar. Quanto mais você tiver planejado, preparado, você vai conseguir ter um trabalho melhor, você vai conseguir não ter retrabalho, porque acontece muito isso de, putz, mas a câmera tá sem microfone, não gravou. O cliente não quer saber. Vai ter que gravar tudo de novo. Quanto isso demora, sabe? O quanto isso é custoso para toda a cadeia do audiovisual, sabe? Seja para o cliente, seja ainda mais entrevista, sabe? Tem coisa que acontece na hora ali, se perdeu, perdeu. Claro que a gente trabalhando com audiovisual acontece de errar, de fazer alguma coisa. Outra coisa que eu sempre falo, não minta. Fale o que aconteceu, lida de uma forma verdadeira, porque ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado na vida. Então, seja sincero, fala, ó, errei aqui, aconteceu isso aqui, sabe? Pra você também ter seu trabalho preservado profissionalmente, sabe? Exatamente. Falando que não acontece erros, acontece. Mas quanto mais você se planejar, mais você estiver ali preparado, você minimiza os erros. E aí você tem um resultado melhor. E olha que doido. Fazendo até dos outros cursos que teve, da Iná, do curso do Anderson também, o Anderson falou que, por exemplo, o fotojornalismo ali, quando você está no meio de uma manifestação, você está pegando o que está acontecendo, mas antes ele já se planejou. Então vai lá assistir também o dele, porque o que a gente está falando vale para tudo. Por mais que tenham coisas que é meio que o que acontece ali, mas ele teve a experiência, ele se preparou para saber o que vai acontecer na verdade, né? Então teve um planejamento. Então entenda isso, né? E vamos deixar então, de fato agora, de tudo que a gente falou, vamos deixar um exercício final para eles? Vamos? Um exercício final.